Ulisses Neto conosco. Ulisses, em áudio e vídeo, bom dia. Bom dia, Thiago. Bom dia mais uma vez para você e para todos que acompanham o Jornal da Manhã. Antes de falar sobre o lado político aqui da Europa, um destaque que a Organização Mundial de Saúde traz nessa terça-feira. O continente vive uma epidemia de sarampo. Foram 41 mil casos registrados no continente só nesse primeiro semestre, casos entre crianças e também adultos. E por isso o continente faz o alerta, para disseminação da doença por aqui, porque é um número bastante significativo, o maior das últimas décadas na Europa. Agora, foram também 37 mortes confirmadas pela OMS aqui no continente, causadas pelo sarampo. Agora, no lado político, Thiago, o destaque hoje é o fato da União Europeia estar sendo pressionada pelos britânicos para colocar em prática novas sanções contra a Rússia. Os ingleses ainda não esqueceram o envenenamento do ex-espião russo e a filha dele, Sergei e Yulia Skripal, no interior do país. Ambos sobreviveram a esse ataque, mas uma terceira pessoa que foi contaminada no incidente acabou morrendo semanas depois. Até hoje o caso não foi esclarecido. O governo britânico diz que o agente nervoso utilizado no atentado, chamado Novichok, só pode ter vindo da terra de Vladimir Putin. O Kremlin, claro, nega a autoria desse atentado, pede inclusive que o governo britânico dê acesso às vítimas, para as autoridades russas, porque elas gostariam de participar das investigações, e isso não foi autorizado pelo governo britânico. O presidente Vladimir Putin, ele nega qualquer participação neste episódio. E na repercussão do caso, os Estados Unidos chegaram a anunciar novas sanções contra o governo russo em apoio ao Reino Unido, e essas sanções até vão entrar em prática, uma parte delas amanhã. Só que a Inglaterra mesmo não pôde fazer sanções contra o governo russo porque ela ainda faz parte da União Europeia e para isso precisaria da autorização do bloco, e dessa forma ocorre uma nova pressão nessa terça-feira do governo de Londres, representado pela primeira-ministra Theresa May. E aí os britânicos levantam um argumento bem interessante. Eles dizem que agora, nesse momento da geopolítica bastante conturbada, em que as relações entre Rússia e Ocidente andam tão delicadas, o bloco não pode se dividir. Os europeus e o Reino Unido precisam estar unidos, o que não deixa de ser um argumento, no mínimo, irônico, já que estamos há alguns meses aí de distância da separação britânica da União Europeia. Tiago. Tem uma pergunta daquelas de cultura inútil, creio, Ulisses, mas tem de fazer. A Rússia, o gás russo tem uma importância enorme na Europa continental. No caso da Inglaterra, o gás vem da própria Inglaterra, quer dizer, das explorações ali no Mar do Norte. Como é que é, hein? Isso, a Inglaterra não depende tanto do gás russo em relação ao resto da Europa, Principalmente os países que já estão mais ali para o leste, como Sim. a Áustria, são os mais dependentes. Mas, de qualquer forma, é um fato que o fato da distribuição do gás russo afetar a Europa é um dos pontos cruciais para a União Europeia segurar essa possibilidade de novas sanções contra o governo russo. Na época, eles pegaram e expulsaram alguns diplomatas. A União Europeia já implementou sanções econômicas quando a Rússia invadiu a Crimeia, anexou a Crimeia, mas dessa vez eles preferiram não mexer nesse assunto. Agora, como eu disse, a Inglaterra não depende tanto assim do gás russo para aquecer as suas casas, e talvez por isso esteja pressionando mais pelas sanções econômicas, embora não falte dinheiro russo aqui na Inglaterra não, viu, Vila? Quem passeia pelas áreas mais sofisticadas da cidade, como Mayfair, Knightsbridge, pode ter uma noção bem clara de como os russos têm uma presença forte aqui em Londres. E até no futebol, porque é o Chelsea, não é? Dúvida. Inclusive o Chelsea tinha um plano de construir um novo estádio já aprovado pelas autoridades locais para 60 mil pessoas. O Chelsea faz parte dos investimentos do Roman Abramovich, só que houve uma tensão entre os dois lados. O Roman Abramovich não teve o visto dele de residência renovado aqui no Reino Unido, teve uma complicação burocrática e ele falou, tudo bem, então não vou renovar mais estádio nenhum. O Chelsea vai continuar com o estádio lá deles, que é bem caidinho para o tamanho do clube. Valeu, Ulisses. Bom trabalho para você. Até mais tarde e até amanhã aqui no nosso Jornal da Manhã. Valeu, Thiago. Um abraço a todos os ouvintes do Jornal da Manhã.